O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou hoje da Marcha para Jesus. O evento reuniu na capital paulista o presidente, quer dizer, na verdade, o evento reuniu o Tarcísio de Freitas, outras autoridades na capital paulista, mas tiveram duas ausências ali principais. O presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram convidados para ir à celebração, mas não compareceram. A repórter Danúbia Braga conta os detalhes para a gente. Boa noite, Danúbia. Oi, Caio, boa noite para você, boa noite a todos. Pois bem, Tarcísio então chegou no evento por volta aí no período da tarde. Ele fez um discurso ainda que rápido, por volta de 10 minutos, um discurso mais religioso, chegou a citar passagens bíblicas, também em determinado momento se ajoelhou ali para participar de uma oração. Lula e Bolsonaro, como você bem disse, foram convidados, mas não compareceram. Lula enviou, inclusive, uma carta para o apóstolo Estevam Hernandes, que foi elogiada pelo idealizador da Marcha para Jesus, mas também enviou dois representantes. Enviou, então, a deputada federal Benedita da Silva e o ministro da AGU, Jorge Messias, para representá-los. Os dois são evangélicos. Bolsonaro, em outras edições, inclusive no ano passado, participou da Marcha para Jesus, mas esse ano não compareceu. A Marcha para Jesus, que está na sua 31ª edição, e aí 12 mil caravanas, milhares de pessoas participaram. Ela começou no centro de São Paulo, foi sentido Campo de Marte, mas então teve a ausência dos dois políticos, tanto do Lula quanto de Jair Bolsonaro, e contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Volto com você. Obrigado, Danúbia. Eduardo Green, Tarcísio tem um plano? Eu acho que Tarcísio tem um plano, sim. Na minha opinião, começando por dizer que me parece que Lula é candidato à reeleição em 2026 e Tarcísio de Freitas, portanto, é candidato a ser presidente da República em 2030. Eu acho que em 2026 o plano de Tarcísio é uma reeleição que eu consideraria bem encaminhada, a não ser que haja deslizes muito significativos, porque o eleitorado do estado de São Paulo tem se demonstrado muito resiliente contra candidaturas do PT. E no ano passado ficou ainda mais evidente, a despeito do PT ter feito talvez a sua melhor campanha, o governo do estado com Fernando Haddad. Então, acho que o que Tarcísio está plantando é a construção de uma versão moderada, se é que é possível dizer isso, do bolsonarismo, porque ficou claro no ano passado que o núcleo mais duro do bolsonarismo não consegue ultrapassar a faixa dos 15% aproximadamente do eleitorado. Isso é claramente insuficiente para qualquer plano político eleitoral mais ousado. Então, o grande quadro político hoje que o bolsonarismo tem no principal estado da federação é Tarcísio de Freitas. Porventura, se o governo Lula fizer muita barbeiragem daqui até o final, pode ser que Tarcísio tenha até a disputar a presidência em 2026. Mas acho que no cenário do ano passado, o governo Bolsonaro tendo feito tudo o que fez e por pouco não foi reeleito, se o governo Lula minimamente apertar a mão na economia, conseguir desenvolver algumas políticas públicas que tenham acesso, sobretudo, à população de mais baixa renda, ele é um candidato fortíssimo à reeleição. Mas acho que Tarcísio de Freitas tem buscado, com essa presença hoje na marcha e também com outras iniciativas, tal como declarar a patrimônio imaterial do Estado de São Paulo, fazer o seu dever de casa, que é consolidar uma base eleitoral que é amplamente refratária ao PT e ao presidente Lula. É justamente nos evangélicos que a avaliação do governo segue mais negativa, então ele faz o seu tema de casa, o seu dever de casa, que é manter esse eleitorado próximo do bolsonarismo, até porque esse eleitorado também é bastante suscetível a políticas sociais e econômicas do governo Lula, como a retomada do Bolsa Família, como o aumento do salário mínimo. Então pode ser que esse eleitorado possa, digamos assim, balançar um pouco entre as suas convicções de fé ou religiosas e o apelo da vida material, uma vez que ele reconheça que essas foram conquistas obtidas nesse atual governo. Então, me dá a impressão que Tarcísio de Freitas busca, com isso, resumindo, manter esse eleitorado próximo do bolsonarismo e tentar conter um pouco uma eventual aproximação desse público, não pelas questões religiosas ou de fé,
mais por temas econômicos e sociais, e que poderia esgarçar um pouco essa que tem sido uma base social muito importante da direita ou da extrema-direita no Brasil, e, sobretudo, nos últimos anos, apoiando fortemente o governo Bolsonaro e as políticas que dele derivaram. O Cristiano, o TSE, muito provavelmente no final do mês, deve começar a caçar os direitos políticos aí do Bolsonaro, pelo menos é o que todas as apurações indicam, tanto nossa aqui do time da CNN, quanto de outros colegas jornalistas políticos. Isso de alguma maneira antecipa ou coloca alguma outra questão dentro desse plano Tarcísio ou desse plano da direita? Eu acho que é um dos fatores que antecipa, sim, Caio, porque o Bolsonaro inelegível, a direita ela vai sabe, procurar um substituto. E existem alguns, Ratinho Júnior também é governador do Paraná, também é um fortíssimo nome, o próprio Tarcísio. O Tarcísio talvez seja o que mais tem opções, porque pode concorrer ao governo de São Paulo, pode deixar o governo de São Paulo e concorrer à presidência da República. Tem o Zema também, que eventualmente ou é o Senado ou é a presidência da República, não tem outro caminho, pode até deixar o Partido Novo, né? Antes disso, passa também pela Prefeitura de São Paulo. Você vê que já existe ali uma negociação em torno do Ricardo Nunes, do MDB, o Bolsonaro já se aproximando ali, talvez para evitar, né, que o PT conquiste, ou o PSOL, enfim, se o PT de fato for apoiá-lo, né, a candidatura na Prefeitura de São Paulo, mas a disputa prévia, o grande teste vai ser a disputa pela Prefeitura no ano que vem, né? Mas esse julgamento, tornando eventualmente o Bolsonaro inelegível, que é a grande expectativa, como você falou, isso antecipa, aumenta a pressão sobre o Tarcísio, eventualmente pode aumentar o número, elevar o potencial nível de atrito entre o governador de São Paulo e o governo federal, também pode acabar resultando nisso, pode resultar numa pressão sobre a Michelle ou numa exposição maior do PL sobre a Michelle, porque ela também está ainda também nessa disputa, e esses que vão correndo por fora, que vão tentar buscar esse voto da direita ou do centro, que é o caso do Zema, do Ratinho Júnior e também até do próprio Eduardo Leite, é preciso lembrar que tem ele ali, isso já vai começar naturalmente a haver uma movimentação a partir dessa decisão do TSE. Sim, e o Kassab, que é o grande formulador político, articulador político, secretário, ele insiste sempre nas entrevistas em dizer que o projeto Tarcísio seria 2030, não seria 2026, mas a gente sabe que quando alguém fala isso, pode ser justamente o contrário, né, a mensagem, justamente para não acontecer tudo isso. Tainá, eu vejo, assim, eu queria sua leitura. O Tarcísio, ele toca a gestão e ele tem ali 3 caras, assim, fantásticos, sem juízo de valor, mas que são experimentados políticos tocando esse projeto político, que é o Kassab, é o Valdemar da Costa Neto e o Ciro Nogueira, presidente do PP, que, como você colocou, está flertando com o governo. Você vê esses 3 vislumbrando 26 para um projeto para ele, ou você avalia que o projeto é mais de longo prazo, deixar passar esses anos todos, fazer uma boa gestão de São Paulo e daí lá na frente tentar algo? Eu acho que o que virá aí nos próximos anos é que vai ditar qual vai ser o destino do Tarcísio, né? A gente tende a achar já que ele é um candidato natural, mas é preciso ainda ver como é que ele vai tocar São Paulo. E o próprio Republicanos, que é o partido dele, quando a gente conversa com as lideranças, eles são muito cautelosos quando tratam do Tarcísio e sempre ponderam, calma, ele ainda tem um estado para governar. Mas muito também a gente sabe que deixa muito na vitrine e vai levar pedrada. Então, muito desse discurso para fora, de que ele tem um estado para governar, de que ele precisa entregar, de que ele é um candidato só para 2030, também tem essa preocupação de não deixá-lo muito exposto, porque ainda há dúvidas do outro lado, não sabemos quem vai ser o possível adversário da direita, se o próprio presidente Lula, ou qual vai ser o nome que vai sucedê-lo. Tendo esse vácuo na esquerda, não é interessante para a direita já lançar um candidato com tanta antecedência. Vejo dessa forma, mas eu tendo, neste momento, a achar que
internamente ali nos bastidores, eles estão muito entusiasmados de Tarcísio ser um nome, porque é o que você fala, é um nome que está sendo preparado, é um nome que tem o apoio de políticos experimentados, que está sendo, desde o dia 1, orientado para isso, tem se demonstrado, além de ser um nome técnico, que o voto do centro-direita tanto gosta, né, de ser um profissional, de ter se saído bem num governo que foi inepto em tantas frentes, ele tem se mostrado um político habilidoso e pragmático. Sim. O Eduardo, eu acho interessante que o Tarcísio ele não tem essa questão do paulistismo, né? Eu sou paulista, mas enfim, todos os paulistas aí, os últimos que tentaram, deram com burros na água, né? José Serra, Geraldo Alckmin, João Dória, né? Parece que tem uma aversão aí a políticos paulistas tentando a presidência da República. Ele, por ser carioca, tem esse perfil um pouco mais moderado. Mas, em suma, o que eu queria te perguntar gostaria que você analisasse essa questão da direita mais radicalizada com a direita mais moderada, que é esse perfil. Será, né, que essa direita moderada, que é a direita tradicional brasileira, esse perfil de direita aqui no Brasil, ela voltou? Ou esse perfil, a gente pode chamar de direita radicalizada, extrema-direita, né, que é um perfil que está em outros países também, agora na Argentina, temos na Espanha, temos em Portugal, né, é um dado da realidade brasileira e vai conviver junto com o Tarcísio de Freitas, junto com essa direita mais moderada? Bem, sim, você tem razão, Caio. Essa é uma realidade de vários países. O crescimento da extrema-direita na França, na Turquia, na Hungria, mesmo nos Estados Unidos, na versão do trumpismo, a mimetização que passa a acontecer na América Latina, com Javier Milei na Argentina, o chamado Bolsonaro argentino. De fato, há um processo muito amplo no mundo todo de contestação contra a democracia, contra o chamado sistema político, contra as elites, enfim, essa é uma discussão que já tem uma boa literatura produzida dando conta desse fenômeno de desgaste do sistema político, dos políticos, dos governos em geral, que abre espaço para os chamados populistas de direita. Mas, por outro lado, acho também que, tirando algumas experiências que começam a descambar para processos mais autocráticos, como é o caso do Erdogan na Turquia ou do Orbán na Hungria, aqueles países que ainda convivem com algumas liberdades políticas mínimas, ou liberdades políticas que pelo menos são fundamentais para nós mantermos a democracia funcionando, tendem a ter mais dificuldade de sustentar no longo prazo a extrema-direita. Esse me parece que é o cálculo que o bolsonarismo já fez, percebendo que no ano passado Bolsonaro ficou preso numa armadilha. Ele se deu conta eleitoralmente que precisava ampliar seu eleitorado, mas se ele assim o fizesse, moderando seu discurso, ele perderia a base de apoio mais radical, que ele sabia que era aquela com quem ele poderia contar. Mas pensando no futuro, a lógica política é ter que caminhar um pouco mais para o centro, é ter que caminhar um pouco mais para moderar o discurso, porque não há viabilidade para um projeto no Brasil, e o rechaço da sociedade brasileira no ano passado contra o que era o desmonte do Estado brasileiro, o rechaço que houve da sociedade brasileira contra o 8 de janeiro, mostram que um projeto mais de extrema-direita, que nós poderíamos assim falar, me parece que tem pouca adesão, a despeito de nós termos parcelas da sociedade que ainda tem uma visão saudosista do regime militar. Quando nós olhamos pesquisa de opinião na América Latina, nós ainda temos no Brasil uma parcela significativa da população que defende governos com líderes fortes, que defende o fechamento do Congresso, mas felizmente essa não é uma parcela tão significativa. É assustador que isso aconteça num país como o Brasil, que já teve 21 anos de regime militar. Mas tudo isso para dizer que eu acho que a extrema-direita ela veio para ficar. A extrema-direita ela seguirá sendo bastante estridente, porque ela tem seus mecanismos de comunicação pelas redes sociais, ela tem apoiadores, mas isso não é suficiente, ao meu juízo, para garantir viabilidade política e eleitoral. E essa é a razão pela qual o cálculo político lhes faz caminhar mais para uma direita moderada, mais para uma direita de centro, dialogando com partidos fisiológicos como o PP, como republicanos, que dão cobertura para esse tipo de política, sem necessariamente se envolver com uma visão mais radicalizada contra
as instituições democráticas, defendendo o golpe de Estado e uma série de questões que nós vimos até recentemente no Brasil. Bom, a gente está falando dele bastante. Eu tenho uma impressão também que essa extrema-direita ela vai acabar virando uma terceira força política, né? Que é o que está virando, né? Com o Chega lá, com o Vox, né? Esses partidos na Europa. A gente está falando do Bolsonaro, vamos dar uma olhadinha no que ele falou hoje sobre o Tarcísio, né? Jair Bolsonaro não foi à marcha, enalteceu a gestão do Tarcísio de Freitas à frente de São Paulo. O ex-presidente que está no litoral aqui, litoral paulista, lembrou da atuação do governador durante as fortes chuvas que atingiram a região em fevereiro. Vamos ver aí Jair Bolsonaro. Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado, né, com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Uma diferença enorme de governadores anteriores. Então, graças a Deus, quero mandar um grande abraço ao meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo. E pelo exemplo que ele deu, vindo aqui, atendendo em loco, ficando praticamente uma semana aqui na região, recuperando a Rio Santos. Um abraço, Tarcísio. Meus parabéns a todos de São Paulo que votaram no Tarcísio e aqueles que não votaram, que estão conhecendo agora, com toda certeza, no futuro, serão lembrados desse grande governador que nós temos. Tá lá, hein, Cristiano? Jair Bolsonaro na cachoeira, camisa do Atlético Paranaense, despenteado. O próximo adversário do Flamengo, diga-se de passagem, na Copa do Brasil. Você tem uma impressão que ele é melhor cabo eleitoral do que candidato? Ou não? Se ele fosse candidato, ele ia ter uma reação assim como 2018, um fenômeno mesmo, como ele foi? Olha, o Bolsonaro, desde que ele deixou a presidência, Caio, ele passou por alguns desgastes, né? Alguns episódios que acabaram desgastando muito a figura dele. E até por posicionamentos que ele adotou durante a pandemia também, mas fundamentalmente depois que ele deixou a presidência da República, a quantidade de processos eventualmente que estão na justiça, está na justiça eleitoral e tudo isso. Agora, é sem dúvida nenhuma hoje a maior liderança política em oposição ao presidente Lula, sem dúvida nenhuma. Então, obviamente que, dependendo da forma como que o presidente Bolsonaro entre na campanha de quem ele apoia, se for de corpo e alma, eu acho que essa pessoa ela vai ter, Caio, um piso muito alto. Agora, o a mais, né, para eventualmente fazer frente ao Lula, vai depender muito do discurso, do perfil desse candidato e, fundamentalmente, como é que está o Lula no governo. Porque um presidente da República, Caio, para perder a eleição quando ele está disputando é muito difícil. Eu costumava dizer, quando a gente estava no auge ali da campanha de 2018, né? Não, 2022, quando o pessoal dizia, mas o Lula vai ganhar essa eleição, eu lembrava o pessoal o seguinte, Caio, em 2018 a Lava Jato era uma unanimidade. Era uma unanimidade na política de que o Sérgio Moro, ele aparecia roupa de homem, super-homem e tal no Congresso Nacional. E o Bolsonaro surgiu com aquele fenômeno. O Lula, o PT, ele tirou o Haddad de 3% para botar com 46%, com o Lula preso. E o PT usando a imagem do Lula. Sim. Ou seja, o Lula, com todo aquele desgaste, ele botou o Haddad com 46%. Então, se o Lula, se a economia vai bem, se ele não comete muitos erros e tudo mais, ele é um fortíssimo candidato, é o favorito para ganhar. Então, ainda que o candidato do Bolsonaro ele parta de um piso elevado, vai ser difícil, não vai ser uma eleição fácil. Vai depender muito das características. E aí, por isso que o Tarcísio tem que mostrar muito resultado. O Tarcísio, é óbvio que ser governador de São Paulo é uma vitrine extraordinária, mas ele também precisa mostrar resultado. Em suma, o que a gente está falando, para ganhar uma eleição tem que conquistar o centro. Né? O centro político, não é, Tainá? Vamos dizer assim, os extremos o Lula já tem e o candidato de direita já tem. Os dois tentando chegar junto. Exatamente. É quem faz mais, vamos dizer assim, acenos mais racionais para esse grupo do meio. Por isso que eu vejo, e voltando a ti de novo, Tainá, esse centro que foi a tríade ali que sustentou politicamente o governo Jair Bolsonaro, republicanos, PP, qual que era outro partido mesmo? Republicanos, PP
e o PL. Essa hesitação deles em aderir ao governo Lula, eles olhando um pouco ali, esperando tatear para ver a taxa de sucesso ou de insucesso do governo Lula. Você não tem essa impressão? O Ciro Nogueira todo dia tuita. Estou na lista de transmissão dele, acho que vocês também. Todo dia tem batendo no governo, não? Mas, enfim, é do jogo, né? No PP mesmo eles fazem essa ressalva. O Ciro Nogueira não vem. A gente vai, o Ciro Nogueira não vem. Já está dado isso, né? Republicanos, a gente viu, tá buscando cargos mais escondidos, né? No segundo escalão, mas não quer colocar digital, não quer ir para o ministério. Mas eles estão fazendo essas apostas duplas, né? Eles querem participar desse governo, querem estar nesse governo também por interesses regionais, precisam também estar num bom diálogo com o governo para receber o que querem e entenda-se também muito sobre isso, além de cargos, emenda, mas deixam um pé lá, que seja lá qual for a escolha para ser o antagonista da esquerda em 2026. É o que a gente costuma ver mesmo nos partidos do Centrão. Né? E também tentando angariar apoio ali, recursos para drenar as bases eleitorais para a eleição municipal do ano que vem, né? Que é o jogo deles, porque depois se retroalimenta para 26 com bancadas.